Acabei de ler O Jogador do Dostoiévski e aqui ele faz uma análise, principalmente ele usa o livro para fazer uma análise do homem cultural, principalmente o homem grego, o inglês e o francês principalmente. O francês, ele fala que o francês ele, apesar de que ele pode ser vazio, mas ele se focou tanto numa forma que ele desenvolveu uma forma e ele se preocupa exclusivamente com essa forma, fazendo com que eles não aguentem um problema que saia uma piparote, segundo o Dostoiévski. O que é um piparote? Piparote é uma dedada, pessoal, no contexto do Dostoiévski. Ali ele vai explicar, mas não vamos nos ater a isso. Aí ontem eu estava assistindo Bonitinha Mais Ordinária, a versão de 1981. Nelson Rodrigues, nosso grande filósofo brasileiro, discutindo a condição cultural do nosso homem, não a partir aquele que sempre está subjugado a uma moral, a uma tradição, o homem do subúrbio, do qual compõem todas as questões morais que vão instituir este homem brasileiro. Evidente que ali em Nelson Rodrigues, todos expressando a sua hipocrisia, a sua maneira, e uma rede de hipocrisias que é a nossa condição brasileira. Então temos finalmente o Peixoto. O Peixoto é aquele que se assume canalha, é o que assume para si o título de canalha. E o que isso quer dizer? O que assumir o termo canalha representa em contrapartida ao canalha de Dostoiévski. O canalha em Dostoiévski, ou a canalha, o termo que eu utilizei de Dostoiévski num ensaio sobre os homenzinhos, que em breve sairá no blog, relata um pouco isso. Mas Peixoto, que se assume canalha, o que acontece? O que representa assumir-se canalha, Peixoto? A frase do Otto, 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 a frase do Otto. Eis a frase do Otto. O que está na sua cabeça? A frase do Otto. A frase do Otto. A frase do Otto. A frase do Otto. O mineiro só é solidário no câncer. Ontem também eu assisti o último episódio da terceira temporada de Black Mirror. E lá era interessante que existia a hashtag #MorteA. E é engraçado, né, que as pessoas, essa censura da internet do politicamente correto. Ai, falou uma besteira, tem que pagar por aquilo. Vamos fazer uma passeata para a pessoa que falou tal coisa. O mineiro só é solidário no câncer. Eu acho que a hashtag do Black Mirror podia ser: todo brasileiro é Peixoto. É a grande hashtag do episódio do Black Mirror no Brasil, deveria ser: todo brasileiro é Peixoto. Tinha também o personagem do Zé Vilker, que queimou o cheque de 5 milhões de cruzeiros. E ele dizia: a frase do Otto, ó, a frase do Otto. A frase do Otto já não é mais uma instituição nacional. Porém, a gente lembra que fomos formados pela escola francesa. A nossa era imperial nos deu a escola francesa. E depois a nossa universidade recebeu as formas, foi moldada ao estilo positivista. E aí nós temos finalmente a forma comandando o nosso ensino superior, a nossa intelectualidade brasileira. E aí eu pergunto: a frase do Otto,